anos de Henrique VIII. Oi, coroados e curiosos, eu sou Steph e finalmente chegamos ao final da vida de Henrique VIII, o quarto e último vídeo. Se você não viu os anteriores, eles estarão aqui na legenda. Eu tô um pouco preocupada porque os vídeos das esposas vai ser igualmente longo. Enfim, a gente parou no último vídeo quando a Jane Seymour finalmente conseguiu dar um filho homem pro bifão do Henrique VIII. Mas, logo em seguida, ela acabou morrendo de uma infecção. Ele ficou mais de 2 anos em luto quando chegou a hora dele botar um cropped e reagir para buscar uma nova esposa, já que um filho homem não é suficiente para manter uma dinastia. A gente tem que lembrar que o Henrique VIII era o segundo filho e não era para ele ser rei. Enfim, o rei Henrique VIII da Inglaterra também tinha um motivo para procurar a sua próxima esposa lá no exterior, no continente. A segurança da Inglaterra na Europa dependia em grande parte da rivalidade tradicional entre o Charles V do Sacro Império Romano Germânico e o Francisco I da França. Mas a possibilidade de uma aproximação entre os dois monarcas estava ficando cada vez mais real, o que deixou o Henriquinho desesperado por novos aliados. Isso também fortaleceu então a escolha de Thomas Cromwell, que defendia o casamento com uma das filhas de Johan, o Duque de Cleves, que, assim como Henrique, havia expulsado a autoridade papal de seu território e era protestante. O condado de Cleves, durante o reinado de Henrique VIII, ficava no que é hoje a região da Renânia do Norte Westfália, lá na Alemanha, perto da fronteira com os Países Baixos. Você pode ver aqui no mapinha. O Cleves era um território importante no Sacro Império Romano Germânico e tinha conexões com a nobreza europeia. Então, as negociações para o casamento faziam parte dos esforços do Henrique para acabar com o isolamento internacional da Inglaterra, buscando uma aliança com a Liga de Slowmagic, uma associação de pequenos principados luteranos lá na Alemanha. Assim, o Henrique contratou o grande pintor da corte Tudor, o Hans Holbein, para ir até a Alemanha e pintar o retrato da Ana de Cleves e sua irmã Amélia de Cleves. Aí, ao receber o retrato, ele gostou do que viu e mandou a sua futura esposa, a filha mais nova, que era Ana de Cleves, ser despachada da Alemanha para a Inglaterra imediatamente. Tudo parecia bem, mas não. O primeiro encontro deles não podia ter sido pior. Não gosto dela, não gosto dela, gritou o rei para o desaventurado Cromwell, reclamando que a sua noiva não era nada como haviam falado. Ele utilizou-se da ideia de que a Ana não tinha os refinamentos da corte inglesa, o que a gente não pode dizer, realmente era verdade. Mas também disse que não gostou da sua aparência. Ao estudar esse encontro, a gente percebe que não era nada disso, já que o pintor não sofreu nenhuma represália. E detalhe, a gente está falando do Henrique. O que realmente aconteceu é que o Henrique teve um encontro muito inesperado com a Ana. Ele simplesmente apareceu vestido como um Robin Hood e tentou beijar a coitada da Ana de Cleves. Ela não entendia inglês e também tinha recebido um retrato que mostrava um rei magnífico, totalmente diferente do que ela viu. Enfim, ele fez isso esperando que, como nos contos dos cavaleiros, ela reconheceria o seu grande amor no rei. Mas imagina, um velho gordo com uma úlcera nas pernas que fedia muito. Não parecia o rei. Ela o recusou, então imagina a torta de climão. Claro que ela pediu desculpas logo que foi informada que era o rei, mas o estrago já estava feito. A partir daí, o Henrique decidiu que não queria se casar. Porém, o casamento já estava acertado e ele não tinha outra escolha senão seguir em frente com ele em janeiro de 1540. Assim, logo após o casamento, o Henrique começou a procurar maneiras de anulá-lo. Ela tem um cheiro ruim.
o Henrique insistiu após a noite de núpcias. Acho que ele aparentemente estava ignorando o próprio fedor causado pela sua perna com uma úlcera. Ele também alegou que a flacidez dos seios dela e outros sinais indicavam que ela não era mais virgem. Ah, meu Deus! Enfim, após 6 anos de casamento, ele foi anulado, alegando que a Ana teve um pré-contrato de casamento com o filho lá do Duque de Lorena. Enfim, eu sempre digo nos meus vídeos para vocês que a Ana de Cleves foi a esposa do Henrique mais sortuda, já que a anulação do casamento trouxe benefícios incríveis para ela. Ela podia continuar na Inglaterra, não precisando voltar para a Alemanha e ser obrigada a contrair outro casamento. Ela também foi considerada a segunda mulher mais bem vista pela corte, tirando a próxima rainha, e receberia uma pensão gorda anual e diversos palácios, incluindo o castelo de Hever, que era lá da família da Ana Bolena, se você não se lembra. Aí, os inimigos do Thomas Cromwell previam com confiança que o fiasco desse casamento anulado de Ana de Cleves seria a sua queda. Na verdade, ele superou essa crise, tanto que ele virou até um duque. Mas não havia defesa contra uma conspiração que foi liderada pelo tio da Ana Bolena e da Catherine Howard, o Duque de Norfolk. Ele convenceu o rei Henrique de que seu principal ministro, Cromwell, estava tramando para traí-lo. Apontaram o fato de que o Cromwell mantinha muitos servos e disseram que ele tinha falado: "Espero ser rei algum dia". Também fizeram muito alarde sobre a amizade do ministro com a Maria, a filha mais velha de Henrique, insinuando que ele pretendia se casar com ela para fortalecer uma possível reivindicação ao trono. Tudo isso era totalmente sem fundamento. O Cromwell podia ser poderoso, mas ainda era apenas um filho de um ferreiro e era um homem astuto demais para ter tais ambições exageradas. Mas é o que eu sempre falo, karma sempre volta. Você lembra no vídeo da Ana que foi ele que fez tudo para que a Ana fosse decapitada? Então, no caso da Ana, tudo era mentira, e também nesse caso do Thomas Cromwell. Mas enfim, esse burburinho foi o suficiente para reacender as suspeitas de um rei que naquela altura estava tão paranoico com ameaças ao trono quanto seu pai tinha sido. Então, o Thomas Cromwell foi preso em 10 de junho de 1540 e enviado lá para a Torre de Londres. Após ser condenado por uma série de acusações fabricadas, como ele fez com a Ana, ele foi decapitado em 28 de julho. No mesmo dia, o Henrique se casou com a sobrinha do Duque de Norfolk, Catherine Howard, depois de garantir a anulação do seu casamento com a Ana de Cleves com a ajuda do Cromwell. Aí a gente vê que a gente não pode esperar nada do Henrique, muito menos lealdade. Na verdade, eu acho que eu deveria dizer que a gente tem que esperar de tudo. Enfim, assim como a Ana Bolena, sua prima, a nova rainha Catherine Howard também foi retratada de forma negativa. No entanto, o seu comportamento nos conta muito sobre o casamento com o rei. O Henrique VIII tinha 51 anos quando se casou com a Catherine Howard, e cada dia ficava mais velho, mais doente, mais pesado. Além disso, havia rumores sobre a sua impotência. Alguns historiadores inclusive especulam que esses problemas sexuais podem ter sido a razão pela qual o Henrique não conseguiu consumar o casamento com a Ana de Cleves. Diante dessas circunstâncias, não é nenhuma surpresa que a jovem Catherine tenha achado o seu papel de rainha bem tedioso, sem recompensas e até solitário. Mesmo assim, a gente precisa dizer que o julgamento da Catherine Howard, assim como o da Ana, foi totalmente injusto. Por mais que os historiadores ainda argumentem que ela teve um romance com o Thomas Culpeper e o traiu o rei, os historiadores modernos acreditam que o Thomas estava chantageando-a, já que ele sabia que ela não tinha se casado virgem. A gente pode falar também
que o Thomas Culpeper era um predador sexual. Ele tinha estuprado uma mulher e tinha matado o esposo dessa mulher. E por ser da corte, ele acabou ficando sem uma punição. Eu vou explorar mais sobre o caso dos dois, o pseudo-caso, e também sobre a vida da Catherine Howard num vídeo específico. Mas alguns pontos. Além dos encontros com Thomas Culpeper serem sempre com a presença da viúva do George Bolena, a Jane Bolena, a única carta sobrevivente que ela escreveu para ele diz que ela era devota a ele, ou seja, não continha nada de sexual. Assim, ao descobrir do passado da Catherine Howard e das conversas com Culpeper, o Henrique aprovou uma lei que dizia que qualquer rainha, antes do casamento com o rei, deveria informar sobre o seu passado. Pois isso, segundo essa lei, podia acarretar que nascessem filhos ilegítimos e estragar a reputação da coroa. Enfim, infelizmente, a rainha Catherine Howard pagou o preço mais alto pelos erros da sua vida tragicamente curta, sendo levada à Torre de Londres e posteriormente decapitada lá no dia 13 de fevereiro de 1542, mais ou menos tendo 19, 18 anos. A Lady Jane Bolena, que tinha sido dama de companhia de 4 das rainhas do rei Henrique e ajudou na queda do marido George Bolena e da cunhada Ana Bolena, sofreu também o seu karma. Ela foi decapitada com a Catherine. Enfim, agora vamos voltar para a política. Logo, percebendo que não havia um substituto viável para o Cromwell, o Henrique começou a governar por meio do seu conselho, que gradualmente se tornou um conselho privado permanente de nobres e oficiais. Mas, sem a liderança de um ministro-chefe, as políticas do Henrique perderam grande parte do foco e também as suas reformas religiosas fracassaram. Cada vez mais, ele buscava um meio termo entre os radicais e os conservadores em sua corte. Ele sinalizou isso de maneira brutal 2 dias depois de executar o Cromwell, quando ele ordenou a queima na fogueira de 3 evangelistas e 3 conservadores. Enfim, ele matava todo mundo. Esses segundos eram conhecidos por serem leais a Roma. Aí, as demais mudanças políticas também não se limitaram apenas à Inglaterra. Por exemplo, o rei Henrique VIII incorporou o país de Gales ao Estado inglês, então Gales se tornou parte da Inglaterra por meio de leis aprovadas nas décadas de 1530 e 1540. Mas foi lá na Irlanda que ocorreram transformações mais substanciais. O domínio inglês havia surgido parcialmente lá na ilha, devido à conquista parcial lá no século XII e XIII. Porém, as guerras civis do século XV enfraqueceram demais o poder dos ingleses. Embora o Henrique tenha cogitado liderar um exército até a Irlanda em várias ocasiões nos anos de 1510 e 1520, ele nunca fez, considerando que qualquer gasto ali seria um desperdício. No entanto, ele não tinha outra opção senão agir quando o filho do conde de Kildare se revoltou em 1534. Após isso, então, um grupo de oficiais lá em Dublin convenceu o governo que um programa mais intervencionista de conquista gradual lá dos lordes irlandeses independentes seria necessário para reafirmar o poder da Inglaterra dentro da Irlanda. Então, em 1541, o Henrique se tornou o primeiro rei inglês da Irlanda, quando foi aprovado o ato para o título real pelo parlamento lá da Irlanda. Todos os seus predecessores, antes do Henrique, tinham ostentado um título inferior, de Lorde da Irlanda. E isso então garantiu o compromisso de expandir o domínio inglês na ilha, e um grande programa de conquista e colonização seria iniciado a partir de 1546, com enormes consequências para a história da Irlanda. Porém, a década de 1540 não tinha sido nada boa para o Henrique.
Em outubro de 1541, o Eduardo, seu filho, ficou muito doente com um tipo de malária. Desesperado, o rei mandou chamar todos os médicos do país, incluindo seu médico pessoal, William Butts, e, para sua grande felicidade, o Eduardo se recuperou, mas a doença serviu mais uma vez como um alerta de como a sucessão do trono Tudor era frágil. Henrique VIII já não tinha muitas esperanças de conseguir um herdeiro sobrando. Quando ele se casou com a rainha Catherine Howard, ele já estava lidando com a impotência há um bom tempo. E como se não bastasse, descobriram o passado escandaloso da jovem rainha, o que fez o rei, o Henrique VIII, não só ficar muito humilhado, mas também de coração partido. É nesse momento que você pode ficar com um pouquinho de pena do Henrique, ou não. Desde que soube da conduta da última esposa, ele não é mais o mesmo homem, contou o Chapuis. E, a partir daí, o Henrique começou a descer ladeira abaixo, tanto mental quanto fisicamente, que já não estava bom. A traição do Culpeper, que era próximo ao rei, fez ele ficar mais paranoico e desconfiado de todos os homens ao seu redor. De agora em diante, o Henrique governaria cada vez mais pelo medo, deixando de lado o desejo de unir o reino, algo que ele ainda queria após a execução do Thomas Cromwell. Aí, no dia 12 de junho de 1543, ele se casou com sua sexta e última esposa, a Catherine Parr. Ela era uma mulher bonita, já tinha ficado viúva 2 vezes, era bem educada e super inteligente. Ela não era enfermeira do rei e nem velha, ela tinha 31 anos. E ela parecia ser a parceira ideal para o Henrique. Ela era madura, sensata e fez um grande esforço para cuidar dos 3 filhos do rei, ajudando a criar um ambiente mais familiar e unido que tinha sido rompido durante todos esses anos. Aí foi justamente nessa época que o Henrique decidiu mudar de ideia sobre as suas filhas, a Maria e a Elizabeth, que ele tinha declarado como ilegítimas. Ele as colocou de volta na linha de sucessão logo depois do seu filho Eduardo. A Catherine era muito incomum para a época. Ela era muito bem educada e tinha opiniões bem diferentes e bem radicais na parte do protestantismo. Os dois discordavam muito em relação a isso. Ela defendia com unhas e dentes o novo protestantismo e radical. E também escreveu 3 livros, todos com suas ideias religiosas. O seu primeiro livro foi escrito com um pseudônimo. Já o segundo, chamado Orações e Meditações, que foi lançado em 1545, foi o primeiro livro publicado por uma rainha inglesa em seu próprio nome. Porém, os seus livros não caíram nas graças dos membros mais conservadores da corte, muitos dos quais, inclusive, tinham os mesmos preconceitos de Henrique. A Catherine só publicou o seu terceiro livro, A Lamentação de um Pecador, depois da morte do Henrique. Enfim, essas ideias ousadas da Catherine causaram muitos problemas quando fizeram uma conspiração comandada pelos conservadores da corte e fizeram com essa conspiração que o rei emitisse um mandado para sua prisão. Mas a Catherine descobriu que isso iria acontecer, então ela convenceu o Henrique pessoalmente que ela somente estava questionando as coisas religiosas para o marido para aprender com o glorioso e maravilhoso Henrique VIII. Aí ela foi muito esperta e conseguiu evitar o mesmo destino trágico das esposas anteriores. Aí, em 1544, o Henrique VIII nomeou a sua esposa, a Catherine Parr, como regente enquanto ele partia para sua última aventura, que era tentar recuperar para a Inglaterra a herança francesa de seus ancestrais. Essa guerra fazia parte de um conflito entre os Habsburgos, espanhóis e austríacos, que são 2 ramos, e os franceses. Essa guerra também
acabou se tornando a mais importante das 3 guerras que o Henrique travou contra o rei Francisco I da França, por 2 aspectos principais que ocorreram e foram por causa dessa guerra. Primeiro, o Henrique desperdiçou praticamente toda a enorme fortuna que tinha recebido com a dissolução dos mosteiros, enviando uma enorme força de quase 40.000 homens para invadir a França, cruzando o Canal da Mancha. Ele estava acompanhado do Charles V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Mesmo estando com muito peso e sentindo dores intensas na perna e provavelmente em outros lugares, o Henrique assumiu o comando pessoalmente das tropas de Boulogne em julho e teve uma vitória importante quando os franceses se renderam 2 meses depois. Porém, logo que ele voltou para a Inglaterra, ele recebeu a notícia que o Carlos V tinha virado a casaca e tinha feito as pazes com o Francisco I da França, deixando os homens do Henrique para lutarem lá sozinhos contra os franceses. Sério. Para piorar, em julho de 1545, os franceses lançaram um contra-ataque. De Portsmouth, o Henrique assistiu à Batalha de Solente e viu horrorizado seu navio preferido, o Mary Rose, ser afundado. No ano seguinte, em junho, a falta de dinheiro então forçou o Henrique a fazer as pazes com os franceses. A Inglaterra manteve Boulogne por mais 8 anos, mas a cidade não foi nem de longe suficiente para justificar o alto custo da campanha. No final das contas, na tentativa de ser lembrado como um grande rei guerreiro, o Henrique saiu de cena sem fazer muito barulho, como se tivesse dado um último suspiro e não uma grande vitória. O segundo aspecto da guerra, que foi o mais importante deles, foi o esforço para forçar os escoceses a fazerem a jovem rainha Maria Stuart, a Maria da Escócia, que havia subido ao trono logo após o falecimento do seu pai, a se casar com o príncipe Eduardo VI. O objetivo do rei Henrique, ao perseguir com o que ficou conhecido como um cortejo violento Jesus, era tentar unir a Escócia à Inglaterra, fazendo com que os filhos de Eduardo e Maria um dia governassem a Grã-Bretanha unificada. Isso aconteceu, mas demorou um pouquinho. A guerra com os escoceses ainda estava em andamento quando Henrique morreu e o cortejo acabaria fracassando, assim como praticamente todas as outras iniciativas de política externa do Henrique durante o seu longo reinado. Aí, na véspera de Natal de 1545, o Henrique, com 54 anos, fez o seu último discurso no parlamento. Muitos dos membros ficaram emocionados ao ver o rei, que antes parecia invencível, agora apoiado com dificuldade em uma bengala, sofrendo muito por causa da úlcera na perna, que era desde 1536. Ele estava bem ciente de que seu governo estava dividido por facções, e com isso ele pediu para que os presentes se esforçassem para resolver um grande problema. Estudem e façam o possível para corrigir algo que claramente está errado e fora de ordem, que é a falta de união e caridade entre vocês. Ao invés disso, o que vemos é discórdia e brigas tomando conta de todos os lados. Foi isso que ele disse. A saúde de Henrique estava piorando e seu único filho, Eduardo, ainda era muito novo. Com isso, a possibilidade de um governo liderado por uma criança parecia cada vez mais certa e próxima. Em 30 de dezembro de 1546, ele revisou seu testamento. Ele confirmou Eduardo como seu herdeiro, seguido por Maria e Elizabeth. Como o príncipe Eduardo tinha apenas 9 anos, o testamento também definia quem governaria o país enquanto ele fosse menor de idade. Esses vídeos longos me matam, tem que ficar tomando água. O rei nomeou 16 pessoas para serem os executores do seu testamento, formando um conselho privado para o seu filho,
com o Eduardo Seymour, que é o conde de Hertford, sendo o chefe desse grupo. Ele era irmão da falecida rainha Jane Seymour. Ele não seria o único a tomar decisões. Ele teria que garantir que todos os outros membros do conselho do Eduardo concordassem antes de fazer qualquer coisa. Dessa forma, o Henrique tentava evitar que a autoridade fosse abusada por alguém e queria que o poder fosse compartilhado de uma forma mais equilibrada antes que o Eduardo pudesse assumir. Até o final de 1546, o rei Henrique VIII estava ficando cada vez mais doente. E aí, no começo de 1547, ele passava os dias isolados no palácio de Whitehall. Enquanto isso, boatos sobre a sua morte se espalhavam por todos os lados. O seu corpo não aguentava mais, mas a cabeça do Henriquinho ainda estava afiada como nunca. Ele estava mais alerta do que nunca para qualquer ameaça ao seu trono. E no dia 19 de janeiro, mandou uma última vítima para decapitação, o Henrique Howard, o conde de Surrey. O motivo foi que o conde foi ingênuo o suficiente para se gabar da sua linhagem real, mostrando os brasões e símbolos reais no seu escudo de armas. Mas ele também não parou por aí. No dia 27 de janeiro, o rei também mandou matar o Duque de Norfolk, que era o tio da Ana e da Catherine. Só que o Duque teve um golpe de sorte. Não merecia, mas ele escapou da morte porque o Henrique morreu. Nessa mesma noite, o arcebispo Thomas Cranmer foi chamado para ouvir a última confissão do rei. Quando ele chegou, o Henrique já estava num estado tão grave que não conseguia mais falar. Aí o Cranmer tentou confortá-lo, perguntando se ele confiava em Deus. O rei, em resposta, apertou a mão dele com suas últimas forças. O Henrique VIII, então, morreu nas primeiras horas do dia 28 de janeiro de 1547, com apenas 55 anos. O mais curioso de tudo é que esse final parecia até meio simbólico, considerando todas as mudanças religiosas que aconteceram durante o seu reinado. Ele, um rei claramente católico, recebeu a extrema unção de um arcebispo protestante. Foi o fim de uma era. Quando o rei Henrique VIII faleceu, o seu filho com Jane Seymour, o jovem Eduardo VI, assumiu o trono. Porém, como ele só tinha 9 anos, por um bom tempo. Durante esse período, o governo ficou nas mãos do seu tio, o Eduardo Seymour, Duque de Somerset, que foi o regente até 1550, até ser decapitado. Depois, o John Dudley, o Duque de Northumberland, assumiu a liderança. O rei Mirim estava rodeado por reformadores protestantes, o que ele queria, e no final dos anos de 1540, a reforma protestante na igreja aumentou. As igrejas inglesas foram tirando as suas riquezas e os seus adornos considerados idólatras. A Bíblia foi traduzida para o inglês e ficou mais acessível. E um novo livro de orações comuns foi criado para que os ingleses pudessem rezar e ler a palavra de Deus sem precisar de um padre. O arcebispo Cranmer, que o Henrique tinha promovido tanto na década de 1530, foi uma das figuras principais dessa transformação. No fim das contas, a reforma protestante radical não durou muito, porque o Eduardinho VI morreu em 1553 aos 15 anos. Tentaram colocar a sobrinha neta do Henrique VIII, a Lady Jane Grey, no trono, mas a tentativa não deu certo. Na verdade, a coitada acabou sendo decapitada e ela nem queria. Aí, a Maria Tudor, filha de Henrique com Catarina de Aragão, se tornou rainha. Quem estava lá na coroação da Maria em 1º de outubro de 1553 provavelmente pensou: será que tudo o que Henrique VIII fez tinha valido a pena? Afinal, aqui está sua filha sendo coroada rainha da Inglaterra. Mas 5 anos depois, a história fez mais sentido. A Maria também morreu e sua meia-irmã Elizabeth, a filha da Ana Bolena, se tornou a rainha Elizabeth I. Ela era protestante, mas uma protestante moderada.
como a sua mãe, uma reformista. E foi quem criou realmente a Igreja Anglicana, algo o que seu pai provavelmente teria até gostado. O reinado do Henrique VIII foi uma mistura de momentos bons e ruins, com o melhor e o pior do comportamento da realeza na Europa moderna. Ele começou seu reinado com grandes expectativas e no começo parecia tudo bem. Ele casou-se com Catarina de Aragão feliz e tentou tornar a Inglaterra uma potência europeia de novo, depois do enfraquecimento causado pela Guerra das Duas Rosas. Com conselheiros como o Cardeal Wolsey e o Thomas More, o Henrique era um rei respeitado e defensor da Igreja Católica. Mas tudo acabou mudando nos anos de 1520, quando ele percebeu que o seu casamento com a Catarina de Aragão não daria o herdeiro homem que ele tanto queria. Aí você imagina que provavelmente o pai do Henrique VIII, o Henrique VII, mesmo após a morte dele, estava agindo como um fantasma. Parecia que ele estava dizendo: garanta que a dinastia Tudor se mantenha forte. E para isso você precisa de um filho homem ilegítimo, Jesus. E foi aí que Henrique VIII começou a fazer uma verdadeira bagunça, rompendo com Roma e criando uma reforma protestante inglesa, mesmo ele sendo católico. Aí ele tomou decisões bem polêmicas na década de 1530, como dissolver os mosteiros por motivos financeiros, o que causou uma grande revolta no norte da Inglaterra. Aí ele também teve 6 esposas no total, a gente sabe disso. Uma foi descartada e sofreu uma anulação de um casamento de mais de 20 anos, 2 foram executadas e uma foi descartada logo que ele a viu, causando mais uma anulação. A terceira esposa, Jane Seymour, finalmente deu a Henrique o filho homem que ele tanto sonhava, mas isso acabou custando a vida dela. A ironia de tudo isso foi que o filho que ele tanto desejava, o Eduardo VI, viveu apenas 6 anos após a morte do Henrique VIII. E então, a Inglaterra teve um longo período de reinados femininos nas suas 2 filhas. E adivinha? A Inglaterra se saiu muito bem com monarcas femininas e não um homem. Tá vendo, Henrique? Ele é famoso então por suas 6 esposas, mas o seu legado vai muito além disso. O rei Henrique VIII fez algo enorme na história. Ele rejeitou o poder do Papa, assumiu o controle absoluto sobre a religião da Inglaterra e criou uma igreja que ainda existe até hoje. Ao fazer tudo isso, o Henrique causou mudanças profundas na vida religiosa e política do povo inglês. Ele pegou muita grana das igrejas e encheu os cofres reais. Gastou tudo, né? Além de aumentar o poder do parlamento, que começou a ser muito mais importante. Uma das maiores mudanças que ele fez foi que pela primeira vez a crença dos súditos precisavam ser alinhadas com as do rei. A partir disso, a conformidade ideológica se tornou uma parte essencial da vida da Inglaterra. Depois que o Henrique VIII morreu, muita gente passou a vê-lo como um maluco, tirano, egoísta, ganancioso. E em parte isso é verdade, porque o rei que ele se tornou era bem parecido com a criança mimada e temperamental que ele foi na infância, dominando o berçário real lá no palácio de Eton. Mas, graças à sua habilidade de manipular a opinião pública, os seus súditos leais não viam ele dessa forma. As histórias contadas pelos cortesãos, além dos oficiais e os embaixadores, além das músicas populares da época, dizem que ele era tudo que um rei deveria ser. Sim, é sério. Grandioso, cavalheiresco, guerreiro e imponente. Mas, acima de tudo, ele tinha uma força de personalidade que fez com que a coroa inglesa se tornasse mais poderosa que nunca. Como ele mesmo disse ao conde de Surrey, nos últimos anos de seu reinado, como senhor soberano e príncipe, com o nosso poder absoluto, estamos acima das leis. O reinado do Henrique, então,
foi o auge da monarquia pessoal na Inglaterra. Depois dele, o governo começou a ficar cada vez maior e mais burocrático, com o poder real diminuindo ao longo do tempo e crescendo o do parlamento. E o que é mais curioso, a religião protestante que ele ajudou a estabelecer acabaria por desafiar e, um século depois, destruir a monarquia inglesa e mais um rei, na verdade só um rei, seria decapitado, o Charles I. E você? O que você acha do Henrique VIII? Ele foi um tirano cruel ou será que a sua preocupação em ter um filho homem fazia sentido, considerando as guerras civis que aconteceram na Inglaterra durante o século XV? Eu amei fazer esse vídeo para vocês. O Henrique VIII é o meu rei preferido. Eu falo que eu adoro falar dele, falar mal dele, como se realmente fosse um casamento e eu fosse a 7ª esposa. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Segue aqui o canal para mais curiosidades históricas. A gente tem vídeo todos os dias às 7 horas, já ia esquecer. Um beijo e até o próximo vídeo.